A gente usa quase sempre o Cristo Redentor aqui no fundo, né, como cenário, né? Aqui mudei um pouco o cenário aqui, mas para falar exatamente sobre o estado do Rio de Janeiro. Eu não só moro no Rio de Janeiro, né? Esse cenário que a gente usa com o Cristo Redentor ao fundo é um cenário verdadeiro, não tem nenhuma inserção por computador, é realmente um cenário verdadeiro. Eu não só moro aqui, como nasci no Rio. Eu nasci num tempo que ainda o Rio de Janeiro era a capital federal, né? E não estava nem decidido a mudança da capital. Essa decisão só iria ocorrer com a eleição do Juscelino Kubitschek. Mas quando eu me dei por gente, ainda garoto, houve a mudança da capital. O Rio ainda de fato continuou com um papel importante, ainda concentrando muito das decisões do governo federal até meados dos anos 70, né? Final do governo Médici, já no início do governo Geisel, é que houve de fato a transferência para Brasília, especialmente com a mudança de órgãos de decisões na área econômica, o Ministério da Fazenda, Banco Central, e por aí vai. E também houve um encolhimento já nos anos 90, né, depois do Plano Real, dessa estrutura enorme que o governo federal sempre manteve no Rio de Janeiro. Acabaram o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, né, Conselho Interministerial de Preço e por aí vai. E como carioca, né, que gosta dessa cidade, enfim, eu vivo uma parte também do meu tempo na Serra Petropolitana, ou seja, eu vivo no estado do Rio. Dá uma certa dor no coração a gente ver o que é que está acontecendo no plano político. Mais um governador acusado de envolvimento com corrupção, afastado por uma decisão da Justiça, tendo um processo de impeachment para transcorrer na Assembleia Legislativa. É muito pouco provável que ele cumpra o seu mandato. Assume no lugar dele uma pessoa desconhecida da população. A população quase sempre não observa o vice, né? Aquele que pode assumir no caso do impedimento. A gente deveria olhar sempre mais o vice. No passado, né, a eleição do João Goulart, por exemplo, ele era o vice da chapa do outro, do general Lott, né, e foi eleito vice-presidente. O vice do Jânio Quadros era outro. Quando o Jânio Quadros renunciou, assumiu o vice da outra chapa, como se aquele que perdeu assumisse. Essas confusões que o Brasil já teve no passado e hoje... Bom, hoje não, o vice é sempre da mesma chapa e às vezes se coloca ali um nome nem tão importante, que o vice não tem... Ele está ali só para ocupar o cargo no caso de necessidade. Ele não tem outra função legal, né? Nos Estados Unidos, o vice-presidente, por exemplo, preside o Congresso, né? Preside formalmente ele é o presidente do Congresso, ele tem alguma função, inclusive constitucional. Aqui, se o vice quiser, fica em casa lá, olhando para o céu, sem fazer nada. Com tristeza então que falo dessa situação, mas eu queria analisar um pouco por que o Rio chegou nessa situação, né? Já falamos aqui, já entrevistei pessoas para discutir isso. Acho que dizem que desde o tempo da colônia já havia questões de corrupção, não sei se foi quem, acho que foi o Peninha, o Eduardo Bueno, que fez um comentário interessante dizendo que o Rio foi fundado por um desembargador corrupto, Mendes Sá, por um assassino, Estácio de Sá, e por aí vai, né? Aí isso aí entrou no DNA, eu não sei como é que isso entra no DNA.
a população aqui foi mudando ao longo do tempo, né? Chegaram imigrantes, chegaram outros tipos de pessoas. O Rio também recebeu gente do Brasil inteiro, do Nordeste, São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas. Será que esse melting pot, né? Esse pote em que a gente fundiu várias pessoas, o resultado necessariamente é de gente ruim, gente corrupta, gente bandida, gente de falta de caráter? Não, acho que tem outras questões estruturais. A questão econômica, por exemplo, sempre pesou na decadência do Estado do Rio, né? O Estado do Rio teve uma indústria, foi um pioneiro até na industrialização, muito antes que São Paulo, mas essa indústria não evoluiu, indústria têxtil, por exemplo. A gente anda na nossa serra lá, petropolitana, o que a gente vê de galpões antigos, instalações industriais, indústria têxtil que acabaram, né? E não se pôs nada no lugar. Já em 1957, a indústria Cometa, que chamava Cometa, foi criada em 1857, durou de 100 anos, ruiu, acabou-se, já desde os anos 50. A gente então teve um processo de industrialização que não teve algum dinamismo. O café acabou, o açúcar também perdeu produtividade, foi perdendo, o que tinha de agroindústria foi perdendo fôlego. E no lugar disso surgiu um aparato estatal imenso, né? Petrobras, Eletrobras, na época Furnas era uma empresa separada, né? Tinha autonomia e por aí vai, quer dizer, grandes empresas estatais, Vale do Rio Doce, tudo isso tinha sede no Rio de Janeiro. E com base nisso não se criou um setor privado dinâmico. A gente fala, por exemplo, da saúde. São Paulo, por exemplo, desenvolveu hospitais maravilhosos, institutos de pesquisas maravilhosos, tudo na base do investimento privado ou filantrópico. No Rio eram tudo hospitais até de excelência, mas estatais, do governo federal e alguns estaduais, mas principalmente federais. Então se criou uma visão muito corporativa na economia fluminense, não só no Rio de Janeiro, mas na economia fluminense, que impediu que surgisse uma situação de dinamismo empresarial, né? A gente vê. A perda do mercado financeiro também, né? Se existiu, o mercado financeiro funcionou no Rio 100 anos, mas ele foi migrando naturalmente para São Paulo, por força de quê? Lá estava... São Paulo é o motor econômico do Brasil, né? A locomotiva que puxa vários vagões vazios. Então é natural que os bancos também se aproximassem de onde estava o dinheiro, né? Puxassem as suas tesourarias para São Paulo. E aí os mercados também foram migrando naturalmente para São Paulo. Não havia como reter isso no Rio de Janeiro. Fora isso, a gente tem uma situação peculiar no Rio, que é uma periferia miserável, ou seja, o que a gente chama de Baixada Fluminense. Essa Baixada Fluminense, ela foi relegada. O antigo estado do Guanabara, o Distrito Federal, não cuidavam da Baixada Fluminense, porque ficava fora do seu limite territorial. E o antigo estado do Rio também não cuidava da Baixada, porque praticamente todos os moradores da Baixada viviam da cidade do Rio de Janeiro, trabalhavam na cidade do Rio de Janeiro. Por que o antigo estado do Rio ia investir em infraestrutura, investir ali na Baixada, se o problema, na verdade, era da cidade do Rio de Janeiro? Aí, de repente, fizeram a fusão em 1974 e o Estado teve que olhar para a Baixada, né, para esse bolsão periferia. Mas o passivo que já se tinha ali era gigantesco, né? E como aquilo ficou abandonado,
do ponto de vista político, o que se tinha lá era o domínio político, era de gente muito ruim, gente que não estava nem... que vivia até da exploração da miséria. Os índices de saneamento básico dos municípios da Baixada são vexaminosos. Tem município lá que trata menos de 1% do esgoto. É uma coisa inacreditável. Estou falando de um lugar que está 30, 40 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, né? Do lugar que foi capital da colônia, capital do Império Português, do Império Brasileiro, da República. Como é que é 30 quilômetros do centro do Brasil você tem índices de infraestrutura tão precários, né? Bom, isso tudo acaba influenciando a questão do poder, né? Como é que quem disputou esse poder? Essa cinturão miserável da Baixada Fluminense, ele acabou se estendendo pela zona oeste do Rio, uma ocupação também desordenada. A gente teve um processo de favelização também muito forte, né? 20% da população carioca, ou seja, a população que vive na cidade do Rio de Janeiro, estão em favelas, em comunidades ainda precárias. 20% é um número assustador. E diante disso, se esperar que a gente tenha uma elite política de altíssimo nível, é sonhar com o impossível quase, né? A gente tem uma... A questão é como é que quebra esse círculo vicioso, como é que a gente... Eu continuo achando que o desenvolvimento econômico pode ter um papel importante. A gente pegar as alavancas que temos. As alavancas são a indústria de óleo e gás, agora o gás passando a ter um papel importantíssimo, porque é um insumo que a indústria sonha, menos poluente, pode ser mais barato, uma eficiência energética enorme. A gente pode usar esse gás para a transformação, para a geração de energia elétrica, para uma opção de coisas. A gente tem uma base de logística também invejável, né? Ferrovias, portos maravilhosos, Porto do Rio, Porto de Itaguaí, o Porto do Açu, agora o Porto de Niterói com o programa da Frente Marítima ali, terminais também específicos de minério, na Baía da Ilha Grande. Enfim, tem uma base, tem uma produção siderúrgica considerável. A gente tem uma produção de hortigranjeiros na região serrana que pode alimentar o mercado do Rio de Janeiro, enfim. E trabalhar um pouco na questão da segurança, né? Segurança também para que a gente possa montar indústria exatamente onde precisa. Por exemplo, na região da Baixada, que há polos de segurança, talvez nos distritos industriais. Eu falo com o coração doído, mas eu não sou aqueles que, isso aqui acabou, não vai... enfim, o Rio é um balneário decadente, nada presta, o negócio é ir embora para Miami ou para São Paulo ou para qualquer outra parte do país. O Rio hoje é o patinho feio, mas faz parte do Brasil. A gente não pode achar que, não, tira esse cancro aqui, né, esse tumor e o resto vai bem. O Rio também contamina outras unidades da federação. Isso daí é uma coisa ruim. Então é um problema basicamente dos fluminenses, mas todos os brasileiros de alguma maneira estão envolvidos nisso e a gente devia apostar em que as coisas possam vir a melhorar. Eleição para governador só daqui a 2 anos, mas tem uma eleição para prefeito, agora em novembro. Tomara que a gente
consiga eleger pelo menos bons candidatos para as principais cidades do estado do Rio.